Zacarias, capítulo 2. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2. Diz assim a palavra: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? E ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como aldeia sem muro, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviam. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que vem e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nós nos achegamos à tua presença para suplicar graça, para ouvirmos a palavra do Senhor nesse momento. Eu sei, ó Deus, que está muito quente, e isso prejudica a nossa atenção, nos gera irritabilidade e muitas outras coisas que prejudicam ouvir não só uma matéria qualquer, mas também a exposição da tua palavra. Por isso eu quero que o Senhor nos dê graça de os nossos corações nesse momento estarem atentos ao Senhor, apesar das circunstâncias adversas. Que o Senhor desperte o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor e sermos edificados pela palavra de Cristo sendo exposta com fidelidade. Por isso, dai-me também a graça de ser fiel ao Senhor, de ser nesse momento um instrumento do teu Espírito Santo, e cada um de nós aqui crê no Espírito Santo da promessa e crê que ele pode usar um pecador e pode falar ao coração dos pecadores, e que isso seja feito para a nossa edificação e para a glória do teu santo nome. Fique conosco, ó Deus, nós te imploramos nesse momento, em nome de Jesus Cristo Salvador, amém. Queridos irmãos, como nós sabemos, estamos aqui no ano de 519 a.C., e o povo de Deus, depois de 70 anos longe da sua terra, está reconstruindo o templo de Jerusalém, que foi queimado, lançado abaixo, e reconstruindo a sua vida. E Deus levanta dois profetas para pregar a eles a palavra, para levá-los ao arrependimento e levá-los à santa confiança às promessas que, por conta dos próprios pecados do povo, não estavam se cumprindo. Agora, examinando o livro de Zacarias, nós vimos que a primeira mensagem dele foi uma mensagem de arrependimento, de exortação ao povo, e depois da primeira mensagem, ele começou a receber 8 visões, 8 sermões que eram divididos em visões com linguagem apocalíptica. A primeira delas mostrou Deus no meio do seu povo, o próprio Cristo para restaurá-los. A segunda, que vimos na semana passada, mostrou Deus lutando contra os poderes desse mundo
para dar vitória ao seu povo. E hoje nós vamos ver um pouco mais da mensagem de Deus para esse povo, ensinando que Deus os protege, os salva e derrota os seus inimigos. Ou seja, Deus queria mostrar para eles que Ele protege o seu povo, Ele salva o seu povo e Ele derrota os inimigos do seu povo. Essa é a mensagem desta visão, um tanto quanto difícil de entender, mas esta é a mensagem de Deus. E para que a gente entenda um pouco mais sobre isso, essa mensagem, ela vive numa tensão. A palavra de Deus às vezes apresenta algumas doutrinas que geram em nós uma tensão no viver. Em que sentido? Por exemplo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós sabemos que Deus é soberano e ordenou todas as coisas, e sabemos que somos responsáveis por tudo que fazemos diante de Deus. Isso gera uma tensão em nós. Outra doutrina que tem este mesmo interesse, ou seja, esta mesma tensão, é a confiança em Deus e o trabalhar para receber os seus recursos, ou seja, confiar no trabalho. O que nós temos visto diante das doutrinas destas que são paradoxais, geralmente é um descambar do homem para confiar nos seus próprios recursos. Ou seja, nós somos uma geração que é aquela geração que tem dito que confia em Deus, no entanto, tem caído no extremo de confiar nos seus recursos e achar que os seus recursos que são o seu sustento e a sua proteção. Tanto que hoje nós vivemos quase que enclausurados nas nossas casas, os muros estão cada vez mais altos, as pessoas já estão arranjando cada vez mais formas de se defender e confiam nessas coisas. Não que elas sejam erradas, o problema é entender que elas é que nos protegem e confiar nelas. Então esse texto de hoje, Deus mostrando que salva, protege e derrota os seus inimigos, há uma tensão aqui entre confiar em Deus e confiar em si mesmo. Vamos ver esta verdade. O verso 1 até o verso 6 mostra a proteção do povo de Deus pelo próprio Deus. O capítulo 2, verso 1 diz que o profeta tornou a levantar os olhos e ver uma nova visão. Então nós estamos diante de uma nova revelação de Deus para o seu povo, uma nova mensagem para o seu povo. E como nós já entendemos nesse livro, todas as vezes que ele diz, levantei os olhos, nós sabemos que ele faz isso porque ele foi impactado pela palavra. Então o profeta está mais uma vez chocado pela palavra, boquiaberto diante da palavra que ele tinha recebido, e mais uma vez nessa atitude humilde de receber a mensagem de Deus como era necessário para que ele passasse ao povo e pregasse a palavra ao povo. E o que ele vê agora, ele já tinha visto antes, no capítulo 1, verso 16, um homem com cordel para medir aquela cidade. E esta figura que é de novo apresentada novamente aqui, tem uma ideia de que Deus faria algo, Deus construiria algo para o seu povo, ou ele começaria a fazer algo pelo seu povo através de uma maneira muito tacanha aos olhos humanos, muito pequena aos olhos humanos. Ou seja, que Deus estava agindo agora, mas essa ação de Deus ia parecer aos olhos deles pequenas, ou eles imaginariam, olha, Deus está agindo, mas é muito pequeno isso que ele está fazendo. E quando Deus aqui, mais uma vez, levanta este homem para medir Jerusalém, ele está mostrando ao seu povo que as suas preocupações em relação à vida, em relação ao culto, em relação à vida religiosa, eram infundadas. Por quê? O que está acontecendo aqui, irmãos, é que o povo agora está mais uma vez parado no trabalho do templo, e eles estavam pensando o seguinte: e agora? Nós vamos construir o templo ou construir muros nessa cidade para nos protegermos dos inimigos? Veja que eles estão vivendo a tensão. Vamos seguir avante, obedecendo a Deus, seguindo as suas ordens, para construir o templo novamente, para voltar com o culto segundo ordenado,
ou nós vamos aqui preocupar com as coisas dessa vida, sobretudo a nossa segurança? Essa era a tensão que está aqui por trás dessa imagem. E é interessante nós notarmos que quando nós colocamos essa tensão frente às Escrituras, como nós lemos aqui hoje em Mateus 6, nós vemos que essa preocupação é uma preocupação dos gentios. São eles que se inquietam quanto à segurança, quanto ao que haverão de comer, quanto ao que haverão de vestir. São os gentios que lhes falta confiança em Deus, que lhes falta aquela plena certeza de que se eles buscarem as coisas do alto em primeiro lugar, Deus vai lhes suprir. Então Deus está combatendo aqui a ansiedade do povo de interpretar mal a vida e de buscar segurança em primeiro lugar, em vez do trabalho do reino em primeiro lugar. Uma falha cada vez maior na igreja dos nossos dias, contemporânea. Igreja que tem falhado em ser testemunha vívida de Deus por conta do mundo, das pressões do mundo. Algo que não acontecia na época dos apóstolos e num passado próximo da época dos apóstolos. Nós vimos milhares morrendo, jogando fora a sua segurança por conta de uma vida com Deus, de uma vida que agradasse a Deus, mesmo que isso ocasionasse a morte deles. E aqui Deus então está mostrando para eles: será que vocês devem sim ficar preocupados com a segurança de vocês em primeiro lugar? Veja, irmãos, há uma tensão, não é não preocupar-se com a segurança, mas é colocá-la em primeiro lugar, como se ela fosse a coisa mais importante da vida. E a segurança aqui, eu não estou falando só segurança física, mas segurança também nas coisas, dos bens, em receber recursos deste mundo. Mas Deus vai tratar isso neles. Veja que o verso 2, o profeta, através daquela visão, pergunta: para onde que esse anjo vai, ou esse homem com cordel vai? E essa atitude é simbólica dele perguntar, porque ele sabe muito bem, aquele era um instrumento de medição, como as trenas do nosso dia. Então ele sabia que o anjo iria medir a cidade de Jerusalém, saber os limites da cidade. Mas aquela atitude era uma atitude simbólica, que apresentava duas ideias básicas para o povo de Deus. A primeira ideia básica era a separação do povo de Deus em relação ao mundo. Medir o povo de Deus era separá-lo do mundo, ou seja, Deus estava mostrando que ele separava o seu povo do mundo, porque naquela época os samaritanos já estavam atrapalhando a construção do templo e estavam tentando entrar no meio do povo de Deus e ajudar na construção do templo, não por um interesse religioso genuíno, mas para obter vantagens financeiras junto com judeus ricos daquela época. E Deus, ao fazer isso, está mostrando: olha, não é lícito que vocês se ajuntem ao mundo. E aqui nós aprendemos essa doutrina importante, que em todos os tempos Deus coloca uma linha divisória entre o seu povo e o mundo. Por isso Jesus suplicou que o Pai guardasse-nos do mal, que o Pai estivesse conosco, nos livrando do mal moral desse mundo. Por isso Jesus ensinou que os discípulos estariam nesse mundo, no cosmos, na terra, mas eles não eram do mundo, ou seja, um sistema anti-Deus, um sistema mundano em que as pessoas vivem dominadas pelos seus pecados, pelos seus prazeres, e o primeiro interesse delas é as coisas desse mundo. Na verdade, este texto aqui mostra a verdadeira ideia de que nós devemos ser separados como sal e luz do mundo, estando do mundo, mas não do mundo. E esse é o padrão de vida dos santos. Nós estamos em meio a uma sociedade corrupta, uma geração tenebrosa, uma geração cheia de pecados, mas não podemos ser como ela. Uma vara de medir está no nosso meio. A segunda ideia é a proteção de Deus. Deus estava
junto deles para protegê-los, porque eles estavam temendo as ameaças estrangeiras, olhando para os povos ao redor. E veja, irmãos, Judá, naquela época, era a menor província da Pérsia, 50 mil habitantes. Todos os outros povos eram maiores, e eles agora estavam apertados, sem poder progredir na obra espiritual e com medo, tremendo ante as ameaças estrangeiras. Se você quiser ver mais sobre isso, leia o livro de Esdras, especialmente a partir do capítulo 4, e você vai ver que naquela época eles estavam tremendo nas bases, pensando sobre a proteção deles. Vamos então construir a cidade, vamos proteger a cidade. Por quê? Porque estamos numa tensão, estamos debaixo da perseguição desse mundo. E aqui Deus apresenta uma mensagem confortadora: não, eu estou protegendo vocês, sou eu quem protejo vocês. E veja que em primeira mão tudo parecia contraditório em relação a isso, porque o verso 3 diz que um outro anjo saiu ao encontro daquele primeiro, para os dois trabalharem ali, mas parece que um vai ordenar que se pare a obra. E é interessante aqui que isso deveria gerar uma tensão no povo, como se dissesse: a proteção de Deus vai vir ou não vai vir? O que nós vamos fazer? E eles aqui são chamados então, diante dessa atitude, a confiar na providência de Deus e a confiar na aliança que Deus tinha com eles. E veja, irmãos, esta visão do verso 3 aí, ela é extremamente importante para a igreja em todos os tempos, porque essa época Deus revelava as suas verdades por meio de anjos. E é interessante que muitos cristãos hoje acreditam que Deus continua se revelando assim, revelando a sua palavra por meio dos anjos, acreditando que Deus fala pela Bíblia e por homens, ou até por anjos, ou até mesmo o próprio Jesus que aparece para elas. Mas quando nós analisamos essa parte da Bíblia no seu contexto, e o próprio livro de Zacarias, mais adiante nós veremos que aqueles que tivessem, ou supostamente tivessem esse tipo de revelação, não mais acreditassem nelas, porque Deus fala conosco pela palavra. Aqui Deus está falando com um anjo, ou através de um anjo, e Deus está fazendo isso para gerar neles essa questão, e aí, o que vai acontecer conosco? Deus vai nos proteger ou não? Então Deus está aqui gerando neles um teste de fé, aquela coisa de viver não pelo aquilo que se vê, não pelas aparências das coisas, mas sim pelas promessas da palavra. Uma promessa dada por Deus ao seu povo, que é difícil de perceber, mas deve ser aceita, deve ser debruçada nela, ou seja, o nosso coração colocado em cima dela e confiar em Deus. Então esse verso terceiro, que gera essa dificuldade na visão, é para isso, vivermos por fé. E queridos irmãos, como é difícil viver por fé, não é mesmo? Como é difícil confiar no Senhor. No meio das lutas, das provações, parece que Deus abandonou, não é mesmo? Parece que nós estamos vendo aqui, esses dois anjos aqui, e aí, vou ou não vou? Vai proteger ou não vai? Vai medir ou não vai? Parece que a nossa vida às vezes chega nesses picos de tensão, em que a gente é levado pelo nosso coraçãozinho e pelas setas de Satanás a duvidar de Deus. Mas aqui o texto está nos chamando à confiança, a depositar em Deus a confiança da sua palavra, crer nas suas promessas. E veja que logo em seguida, o verso 4, foi dito: olha, corre e fala a esse jovem, Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muros. Veja que a primeira parte da mensagem é corre, e isso é significativo. Essa mesma figura de linguagem aparece em Abacuque capítulo 2, em que a palavra de Deus deveria ser levada correndo, mostrando que a mensagem de Deus é uma mensagem urgente em todos os tempos. É sempre urgente que ouçamos a palavra
e urgente que respondamos com arrependimento e confiança na palavra. Queridos irmãos, a mensagem de Deus, ela é urgente. Por quê? Porque nós não sabemos dos tempos ou épocas. Talvez você esteja aí sentado no banco, pensando em chegar na sua casa, ligar o ar-condicionado e tomar uma coca gelada. Está muito quente, não é? Mas se Deus te matar ali na rua, Ele pode fazer, não pode? Você sabe quantos dias você vai viver? Você sabe a forma que você vai morrer? Você sabe quando Jesus vai voltar? A mensagem da palavra é urgente, por isso ela tem que correr em todos os tempos, e por isso nós pregadores temos que correr para pregar a palavra, não fazer mais nada além de pregar e ensinar ao povo de Deus e orar por eles. Por isso nós temos que ser diligentes em falar do evangelho para os nossos familiares, e nós temos que deixar claro para a igreja e para aqueles que estão ao nosso redor que a oportunidade de ouvir e responder a palavra é aqui e agora, porque nós não sabemos no segundo seguinte das nossas vidas, quanto mais os nossos dias e anos. Por isso a mensagem é: corre, vai rápido anunciar essa mensagem. E veja que a mensagem é dada, e aqui o profeta é chamado de jovem. Esse texto é difícil, parece que o anjo é chamado de jovem, mas quem é chamado de jovem é o profeta. E ele é chamado de jovem não só pela sua idade, mas ele é chamado de jovem pela questão de ainda ter muito que amadurecer em relação à palavra de Deus. O profeta estava na sua falta de visão, sem entender que o que Deus faria era muito maior do que aquilo que ele esperava, que o povo de Deus ainda não tinha entendido, que as promessas de Deus, que a fala de Deus, que a ação de Deus é sempre maior do que aquilo que esperamos. Por isso ele é chamado de jovem, ou seja, você ainda tem muito que aprender, você ainda tem que entender que a visão humana é limitada para as coisas de Deus. E veja que o profeta, ele achava que o anjo ia cercar Jerusalém, ou seja, o problema era a proteção, então o anjo vai cercar Jerusalém, mas a mensagem não fala isso. A mensagem é muito mais gloriosa do que a proteção de Jerusalém. A mensagem é que Jerusalém seria como uma aldeia sem muros, mostrando a visão humana pequenininha diante das coisas de Deus, uma visão humana insignificante diante da palavra. Irmãos, como os nossos olhos espirituais são insignificantes em relação à palavra. Como nós achamos a palavra como se ela fosse pequena. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa desse mundo. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus para salvar. E aqui em Zacarias nós aprendemos isso. A palavra, a promessa é sempre maior, ela sempre vai além dos nossos limites, da nossa mente limitada. E geralmente nossa lente de visão das coisas espirituais, ela é tão limitada que parece até que limitamos a Deus. É claro que não limitamos, mas parece que limitamos a Deus. E veja que nós temos um exemplo no Novo Testamento que nos ajuda a entender isso melhor. Abra comigo Efésios 3, 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. E eu vou ler e os irmãos acompanham. Veja que Paulo faz grandes pedidos, mas veja como ele resolve acabar esses grandes pedidos. Efésios 3, 14 a 21 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Veja que Paulo pediu coisas grandes, não é mesmo? E ele diz: Deus pode fazer muito mais do que eu penso e que eu peço. E é esta a mensagem aqui para Zacarias e para aquele povo. Deus faria muito mais do que eles estavam querendo. Eles queriam proteção? Deus faria mais. E o que Deus estava falando é: Jerusalém não vai ser pequena como vocês pensam, ela será habitada como um lugar sem muros, haverá uma multidão nessa cidade. E a ideia, irmãos, é que aquela cidade seria aberta para todos os que quisessem entrar, não haveria divisões, não haveria limites para o seu tamanho, e que a população seria numerosíssima. E é claro que essa promessa não está falando da Jerusalém física, irmãos, está falando da igreja. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo é mostrado em glória no livro de Apocalipse, junto com a sua igreja, João vê uma multidão que não se pode contar e enumerar, e Cristo no meio daquela multidão. Por quê? Cristo faria da sua cidade, Jerusalém, a igreja, uma cidade sem muros, uma aldeia que chegaria no mundo inteiro. O cumprimento se dá na pregação do Evangelho, o cumprimento se dá na salvação dos gentios, e o cumprimento final se dará na volta do Senhor, quando nós lemos Jerusalém, e a Jerusalém celestial, que é o povo de Deus, habitando em novos céus e nova terra, não precisando de muros, com uma multidão incalculável de eleitos, alcançados pela graça em todos os tempos. Queridos irmãos, será que nossa visão não é limitada? Eu vejo que a visão do povo de Deus é muito limitada nos nossos dias. Uma vez eu fiz uma viagem missionária para o sul do nosso país, e ali foi confirmada uma hipótese que eu e alguns amigos nossos já tínhamos, pastores. Você vai a igrejas presbiterianas em algumas cidades isoladas, você quer achá-las, você procura o pior bairro, a pior rua, o pior lote, a pior construção. E assim são muitas as igrejas que a gente conhece. O povo antigo tinha muito mais fé que a gente. Eles construíam na melhor rua, no melhor lote e a melhor construção. Por quê? Porque o sonho deles para a igreja não era pequeno, porque as promessas de Deus são grandes. Nós vivemos hoje numa geração que é tão preocupada com as coisas dessa vida, que o nosso sonho para a igreja se tornou menor do que um grão de mostarda, que é a nossa fé. Tacanhos. Em vez de olhar para a palavra e sonhar grande com as coisas da igreja, igrejas grandes, fortes, plantadoras, fiéis, sonhos pequenos. E veja que o motivo aqui desses sonhos, que poderiam ser grandes, eram as promessas de Deus. O verso 5, Deus relembra para eles a sua aliança. O motivo de Jerusalém, ou a igreja, ser uma aldeia sem muros e abrigando muitos dos eleitos de Deus, é o que Deus é para aquela cidade, e as promessas de Deus para aquele povo. Deus diz aí no verso 5: eu serei um muro de fogo ao redor desse povo. E a ideia do texto é interessante, porque o hebraico literalmente está dizendo o seguinte: eu serei para ela, eu sou um muro de fogo. E quando Deus usa essa linguagem do eu sou, você logo lembra do que? Deus no Êxodo, numa sarça ardente, falando com Moisés: eu sou. Você lembra do Êxodo, em que Deus era uma coluna de fogo protegendo o seu povo? E essa linguagem então é a linguagem da aliança, que Deus está dizendo para eles: a minha aliança e as minhas promessas estão de pé, e
o que eu prometo para vocês? Eu sou o protetor de vocês. Por isso, essa igreja pode se espalhar pelo mundo. Por isso hoje, vocês construindo Jerusalém, não precisam se preocupar com os muros agora. Preocupem-se com a vida espiritual, com o templo, com a reconstrução do templo onde a minha glória habita. Por quê? Porque sou eu que protejo vocês. Isso, irmãos, nos dá um grande golpe, não é mesmo? Na nossa autossuficiência, nos muros de 4 metros que queremos, nas concertinas da casa, e todos os outros tipos de coisa que nós confiamos. Deus aqui chama o seu povo à dependência e à confiança nele. Quem é o protetor do seu povo? O próprio Deus. E esta é a tônica. Deus está com o seu povo, alargando o seu povo e protegendo o seu povo. Versos 6 a 9, Deus vai mostrar a salvação do seu povo e a derrota dos inimigos. No verso 6, o profeta agora está compondo um poema. Quem está falando agora não são os anjos mais, nem Deus. É aqui um poema composto pelo profeta. E há uma mudança abrupta diante da revelação que ele tem, de que Deus seria o muro, Deus seria o protetor, de que o povo de Deus ia crescer e ser salvo. Ele compõe uma poesia para Deus, com uma exclamação profética, e essa exclamação profética agora é seguida de uma ordem, a ordem para deixar a Babilônia e as terras para onde eles foram espalhados. 70 anos antes, esse povo foi espalhado pelos 4 cantos do mundo, por conta dos seus pecados. O povo de Deus pecou e recebeu de Deus o quê? A punição pelos pecados. Só que agora era a hora deles voltarem, era a hora deles saírem daquelas nações e voltarem-se para Deus, porque aquelas nações representavam o mundo, esse sistema maligno que nos prende, representam o Egito, ou seja, o lugar de pecado. Então aqui o que está sendo feito é a pregação do Evangelho, ou seja, Zacarias está pregando o Evangelho para os eleitos de Deus, ou seja, saiam do mundo, venham para o lugar do povo de Deus, venham se refugiar juntos como povo de Deus, mesmo no meio das dificuldades. E veja, irmãos, que lição ouvir o Evangelho e se refugiar em Deus, mesmo nos meios das dificuldades. Por isso Jesus sempre mostrou que viver o Evangelho não era fácil, era carregar a sua cruz. Viver o Evangelho atrairia ódio das pessoas, pessoas que nos oporiam, que nos achariam como mesquinhos, gentinha, gente ignorante, burra, que crê na Bíblia. Mas aqui o Evangelho nos chama a fazer parte desse povo, a se identificar com esse Cristo, a identificar com esse povo, deixando o mundo. Por isso o verso 7 diz: salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. A ordem mais uma vez é: escapem para Sião. Ou seja, o lugar de refúgio na vida é junto com Deus e o seu povo, é se esconder da ira de Deus que vai cair em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho que está sendo pregado. Ou seja, escapa, salva para Sião, ou salva em Sião. Mostra o quê? Que as nações iriam receber o juízo de Deus, a ira de Deus. E onde que estava a salvação? Junto com o povo de Deus, junto com o Cristo de Deus. Ou seja, a ordem é sair do mundo, deixar de ser mundano, se refugiar em Cristo, receber o seu perdão, mas ser protegido da ira de Deus que vai cair. Não é isso o Evangelho? A ira de Deus está sobre nós, e o que devemos fazer? Refugiar em Cristo, e refugiar junto com o povo de Deus. Queridos irmãos, Satanás tem ludibriado muitos hoje, muitos, dizendo o seguinte: você pode ser crente em casa. Essa mensagem aqui é ao contrário. Você não pode ser crente no mundo. Você não pode ser crente
sem estar debaixo da asa do Senhor junto com o seu povo. Você tem que se identificar. Por isso Jesus disse que aquele que o nega, ele o negará diante dos anjos do Senhor. E aqui, irmãos, o convite é para deixar o mundo. Naquela época, o mundo era representado pela Babilônia e pelas nações. E veja que coisa interessante, não é? A pregação do evangelho confrontando o homem. Por quê? Ficar na Babilônia era muito mais seguro no ponto de vista físico. As pessoas estavam prosperando lá. Elas estavam prosperando nas nações, crescendo. Os judeus em todos os lugares prosperaram e cresceram. Mas ficar lá era se amoldar ao mundo, era ficar no mundo, um mundo que parecia muito mais seguro, um mundo que diz para nós: sejam como eu sou, não importa, homens, vocês terem outras mulheres, não importa vocês não dedicarem a sua família, não importa, cristãos, vocês serem mentirosos, não importa vocês serem maus pagadores, não importa vocês gastarem a vida só com idiotice e futilidade. O mundo diz: sejam como nós. E Deus está mostrando: não sejam como o mundo. Renunciem os prazeres da vida pelo reino. A única maneira de viver é fugir para Cristo e para o seu reino. É viver para Cristo. É estar debaixo de Cristo para não estar debaixo da ira de Deus que o mundo vai receber. E veja que a mensagem continua no verso 8, que é um dos versos mais difíceis desse livro, porque diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca a menina dos meus olhos. Este verso é muito difícil. Quem foi enviado às nações? Difícil, não é? Mas em primeiro lugar, quem foi enviado às nações é o profeta, não no sentido literal, mas no sentido que a sua mensagem correria às nações, e a mensagem dele era dupla: o retorno do povo de Deus saindo do mundo e a relevância do povo de Deus para o próprio Deus. Ou seja, o povo deveria perceber: a aliança de Deus é muito importante, então nós devemos nos retornar para o povo de Deus, viver com o povo de Deus, nos identificar com o povo de Deus, sair do mundo. E a segunda questão é o porquê disso. Por quê? Porque o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos aqui é uma figura da pupila. Do jeito que a pupila é importante para os olhos e permite nos enxergar, assim nós somos para Deus. Ou seja, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos salva por meio de Cristo, dá o seu Filho. Significa o quê? Por mais que nós não tenhamos importância intrínseca em nós mesmos, significa que mesmo assim Deus atribui valor a nós porque Ele nos ama. Ou seja, de certa maneira nós somos importantes para Deus. É bom ouvir isso, não é? É bom você ouvir das pessoas: olha, você é importante para mim. Ainda mais de Deus. Não poderia haver nada melhor para eles ouvirem: vocês aí são importantes para Deus. Na verdade, vocês são uma parte muito importante para Deus, a menina dos olhos. Se assim não fosse, irmãos, Deus não enviaria seu Filho para morrer por nós. Se assim não fosse, Ele não nos daria o Espírito Santo. Se assim não fosse, Ele não nos daria uma nova natureza para crer e nos submeter a Ele. Ou seja, Deus nos ama, Deus nos escolheu, não porque haja algo bom em nós, mas porque Ele quis, porque Ele se agradou em fazer assim. E esse verso 8, como eu disse, é difícil. Aqui apresenta a pregação de Cristo às nações. A ideia é que o profeta aqui era um tipo de Cristo. Ele pregaria na sua época, mas Cristo iria pelas nações, pregando pelas nações. Quando? Quando os missionários, os pregadores, os pastores fossem pelo mundo afora pregando a palavra. Cristo iria com eles pregando a palavra. Por isso, nós lemos aqui em Atos 1. Quando você percebe Atos 1, Lucas diz: olha,
Teófilo, eu escrevi o primeiro livro, ou seja, o Evangelho de Lucas, as coisas que Jesus começou a fazer. Significa que o que ele narraria depois seriam as coisas que Jesus estava fazendo. Ou seja, quem que estava pregando às nações no livro de Atos? Eram os apóstolos? Sim, mas Jesus por meio dos apóstolos. Era ele quem estava indo às nações. E veja que Paulo ensina isso em Romanos 10, aplicando a figura de Isaías: quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Ou seja, todas as vezes que os pregadores vêm e anunciam a palavra, quem está anunciando a palavra? O próprio Cristo. Isso é formoso, isso é maravilhoso. E é assim que esse verso se cumpre. Ou seja, o povo de Deus ouvindo a voz de Cristo, porque Deus os ama, Deus se importa com eles, e eles são povo de Deus. E Deus não vai fazer somente isso, como se fosse pouco, né? De somenos. Não, o verso 9 diz: eu agitarei a mão contra os inimigos, contra as nações, e as nações vão ser presas. Veja que aqui nós temos uma declaração enfática do poder de Deus, que apenas com um gesto de mão iria derrotar os inimigos. Veja, irmãos, que coisa bela, não é mesmo? A gente olha para os inimigos, um poderio enorme, né? Satanás e suas hostes, poderosos. Olhamos para as nações da terra, poderosas, e Deus diz assim: ó, com uma movimentaçãozinha de mão, vai tudo cair, não vai ficar um. Deus mostrando o que, irmãos? Você acha que ele realmente está numa batalha em que ele está degladiando de igual com os inimigos? Você acha que Deus precisa de muito esforço para derrotar os seus inimigos? De jeito nenhum, irmãos. Deus os derrota, e todas as figuras da Bíblia em que Deus está derrotando os seus inimigos é com extrema facilidade. Extrema facilidade. É um sopro, é a palavra do seu poder, é um gestinho de mãos. Por quê? Porque não tem guerra no sentido como a gente pensa. A gente costuma a entender a guerra espiritual como se fossem dois cavaleiros Jedi, né? Um de um lado, do outro, igual em poder, né? Ou então aqueles filmes, né? De sessão da tarde, que tem um cavaleiro de um lado, outro cavaleiro do outro, né? Ou um judoca de um lado, um karateca do outro, e acha que tá igual. Não é. Deus está mostrando: vocês estão preocupados mesmo com segurança? Eu vou derrotar meus inimigos. Eu tenho poderio sobre o mundo. Um gestinho de mãos. E por isso, irmãos, quando a gente olha para os inimigos de Deus hoje e não os vê derrotados, é por causa da longanimidade de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 25: convém que o Senhor reine, ele reina, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Citando o Salmo 110, estrado dos pés. Sabe o que é o estrado dos pés? É aquela coisa onde você põe o pé ali, ó, e o seu pé poerento, sujo, ou seja, humilhante. É isso. Os inimigos de Deus são humilhados, eles não podem nada. E isso é uma chamada confiança, para a gente não ficar tremendo diante das coisas do mundo. Confiar em Deus. Por quê? Com um simples movimento ele acaba com tudo. Verso 10 a 13, a melhor de todas as coisas. Veja que nós estamos numa crescente. Deus vai morar com o seu povo agora. Deus alarga o seu povo, Deus protege o seu povo dos inimigos. Agora Deus mora com o seu povo. Isso é a melhor das coisas. O verso 10, Deus chama o povo a cantar. Canta e exulta, ó filha de Sião. Deus chama o povo ao louvor, diante das promessas que ele deu e do que ele vai falar. Ou seja, as promessas da aliança, a palavra de Deus deve nos levar ao louvor, ao elogio de Deus. Falar de Deus como ele é venerável, maravilhoso, grandioso. E veja que Deus aqui mostra que eles deveriam louvar, porque a maior das promessas estava sendo dada: eu vou habitar no meio de vocês.
o maior dos benefícios do mundo é ter Deus morando conosco. E veja que o verbo habitar aqui é o mesmo verbo que usava, ou era usado, ou se usava naquela época para Deus estar no tabernáculo. Então a ideia deles é: pare de se preocupar com os muros, construam um templo, porque Deus vai morar com vocês aí. Ele não está mais irado, mas vocês vão ser restaurados de verdade quando Deus estiver morando com vocês. E esta é a maior promessa da vida: Deus conosco. Sem essa realidade, a vida é inútil, não vale nada. Sem Deus estiver conosco, se Ele não estiver conosco, se nós tivermos uma vida sem Ele, nada vale essa vida. E aí você pode perceber, né? Esses homens multimilionários dos nossos dias, que têm toda a segurança do mundo, que têm todo o dinheiro do mundo, todos os recursos do mundo, são miseráveis, pobres, cegos, nus, tolos, vendidos a Satanás. Por quê? Deus não habita com eles. É interessante como a fera sadia, não é mesmo? Nós temos um hino no nosso hinário que é muito bonito, que diz que onde Cristo está conosco é céu ali. Ou seja, o que é importante na vida é Cristo conosco. Não importa se você está morando numa casa pequena, num casebre, Cristo está ali com você, é céu ali. Não importa se seu emprego, você trabalha e ganha pouco, Cristo está ali com você, é céu ali. O importante é Cristo nas nossas vidas. É isso que faz a vida valer a pena e ter sentido. Por isso Jesus contou uma parábola de um homem que ajuntou muito em celeiros, e a parábola termina com o Senhor pedindo a alma dele e o chamando de louco, porque ele havia juntado os seus celeiros, e agora que a sua alma foi chamada a prestar contas, ele nada tinha para apresentar diante de Deus. Esta é a maior promessa: Deus conosco, na figura do seu Filho. Por isso ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, a melhor das coisas deste mundo. E Deus aqui mostra que, estando com eles, esse povo agora não seria mais restrito ao Israel do Antigo Testamento. Verso 11: naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Que dia? Naquele dia, uma expressão que aponta para o dia do Senhor, o dia em que o Senhor perdoaria os pecados por meio de Jesus, e o dia em que Cristo voltar em glória. Então a promessa aqui era uma promessa futura, de que a igreja não teria somente gente dos judeus, mas também teria gentios, ou seja, as nações do mundo, pessoas de todos os lugares seriam acrescidos no povo de Deus. E veja, irmãos, que o que se está dando aqui é a pregação do Evangelho para as nações. No ponto anterior nós vimos o quê? Que Deus está virado com as nações, e Deus destruiria as nações, mas há uma rota de escape, há uma alternativa. A alternativa é: aqueles que são gentios podem buscar a glória de Deus e se refugiar em Deus, se alegrando com Deus no meio do seu povo. O dia que isso aconteceria não seria no dia dos profetas, mas no futuro. Então é boa notícia, é evangelho para as nações. E isso acontece, em primeiro lugar, quando Jesus vem, o Deus conosco. E é em Cristo que Deus salva os gentios e alcança as nações da terra. Cristo não era o salvador só dos judeus, ele mostrou isso no seu ministério. E Cristo não era o salvador dos judeus, e os apóstolos entenderam isso. Por isso nós lemos em Atos 15. Veja se não casa perfeito com o texto de Zacarias.
Atos 15, 16, 17. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo, templo, e levantando as ruínas, olha um povo reconstruindo o templo, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também os gentios sobre os quais tem invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas dos séculos. Ou seja, a promessa é que no Novo Testamento, quando Cristo viesse, a promessa dada a Abraão, que as famílias da terra seriam alcançadas, aconteceria, que o templo verdadeiro era a igreja, e que a igreja se espalharia por todos os lugares, salvando os gentios, levando Cristo da salvação dos gentios. E por isso o verso 12 encerra esta parte, dizendo que o Senhor herdaria Judá e escolheria Jerusalém. Ou seja, o Senhor herdaria toda a igreja. Judá e Jerusalém aqui são uma figura de totalidade. Jerusalém é a cidade, Judá a província. A figura de a totalidade dos eleitos de Deus seriam alcançados. Veja que coisa bonita. Ou seja, os eleitos do Senhor sempre vão ser alcançados com a pregação do Evangelho. Sempre o Senhor vai levar a eles o Cristo por meio da pregação, para que eles escutem e sejam salvos. A promessa de Deus vai se cumprir para o seu povo, promessas gloriosas de salvação, e todos os eleitos vão ser salvos, nenhum deles vai se perder, nenhum deles vai ficar de fora. A promessa vai chegar em todos os lugares. E queridos irmãos, veja quão é precioso isso. Por quê? Aqueles que são arminianos, que dizem que o homem pode se salvar, eles dizem que essa doutrina da soberania de Deus nos faz ficar lerdos quanto à pregação. Mentira! Pelo contrário, essa doutrina nos dá mais incentivo para a pregação. Por quê? Porque eu sei que Deus vai salvar os seus eleitos, eu sei que Deus vai alcançar aqueles que creem, eu sei que Deus vai edificar a sua igreja. É por isso que nós pastores, mesmo diante de um povo desanimado como dos nossos dias, um povo que não ama a palavra como o povo dos nossos dias, um povo que não está nem aí para as coisas de Deus nos nossos dias, nós conseguimos subir no púlpito domingo após domingo. Sabe por quê? Porque a gente sabe que Deus vai salvar aqueles que são dele, e vai mandar para o inferno aqueles que não são, e vai julgar aqueles que não querem ouvir, que não estão nem aí para as coisas de Deus, que acham que tudo é brincadeira, que dá para levar o cristianismo numa banheira de água quente, relaxantemente. É isso que faz a gente subir ao púlpito, e é isso que faz a gente ensinar pessoas, discipulá-las, doutriná-las, e é isso que faz a gente falar da Bíblia para os nossos familiares, para os nossos alunos, para os nossos colegas. Porque eu sei que Deus vai salvar os seus eleitos. E diante disso, qual é a maneira adequada de se agir? Nós lemos aqui hoje na chamada de oração: cale-se todo mundo diante do Senhor. Ele está em pé na sua morada. O texto termina nesse poema de forma abrupta, mas adequada. Ou seja, qual é a atitude nossa diante da palavra de Deus e suas promessas? Temor, reverência, curvar-se diante da palavra de Deus. Um comentarista diz o seguinte: à luz das grandes revelações do profeta, de que o Senhor reverterá a prosperidade das nações e retornará a Jerusalém, convém que toda carne que dá ênfase à fraqueza humana reaja com temor, fique em silêncio. Deus se levantou, parece alguém que desperta do sono, pronto para agir pelas suas forças, para salvar o seu povo e julgar os seus inimigos. Diante dessa promessa, o que você vai fazer então? Tema, você é pó da terra, mas regozije, porque é a promessa da salvação.
E quando você olha para a palavra de Deus se cumprindo na história, você vai ter ainda mais temor e tremor. Conclusão: esse texto nos ensina que Deus estava protegendo o seu povo. Ele seria a proteção que o povo precisava e a proteção que nós precisamos hoje. Esse texto ensina que a vida com Deus é a verdadeira prioridade da nossa vida, e não as coisas desse mundo. Pense bem, o que vai acontecer com os bens que você adquiriu quando você morrer? E se Deus pedir sua alma hoje? Percebeu como é ignorância e tolice ter muito apelo pelas coisas dessa vida? Esse texto também nos ensina que a salvação não é só para os judeus, mas para os eleitos em todos os lugares. A tenda de Deus está se alargando pelo mundo. Cristo está chegando em lugares que ele ainda não havia chegado com a pregação da palavra. E esse é o maior benefício de todos: ouvir a voz de Cristo, ser salvo e tê-lo habitando conosco, dentro de nós e no meio de nós. Esse texto também nos ensina que Deus vai derrotar todos os seus inimigos com uma simples ação. Aplicações finais. A lição desse texto é óbvia. Deus e suas ações são muito maiores do que as nossas expectativas. Paulo orou isso em Efésios 3:20, não é? E esta é a mensagem do texto. Ou seja, a proteção de Deus, a salvação que vem de Deus, é muito maior do que aquilo que pensamos e aquilo que pedimos. Deus é poderoso para fazer muito mais. Se ele tivesse só restaurado aquela cidade lá, já seria muito bonito, mas o propósito dele era muito maior: fazer com que a Jerusalém espiritual, a igreja, espalhasse pelo mundo inteiro. E Deus está fazendo isso. Veja isso e glorifique a Deus. Veja isso e invista nisso. Seja você mesmo alguém que compartilha da palavra de Cristo. Segunda aplicação: frequentemente nós temos medo de pedir coisas espirituais a Deus para não sermos desapontados, e aí nós ficamos tímidos em pedir as coisas. A nossa noção é pequena diante de que Deus é e do que Ele pode fazer. Então a gente tem que reconhecer hoje, nossa fé é muito pequena, não é mesmo? Mas graças a Deus que Ele não está limitado ao tamanho da sua fé. Deus cumpre aquilo que Ele promete e aquilo que Ele quer fazer. Confie nele para o melhor. Saiba que Ele vai suprir as necessidades da igreja e as suas necessidades, numa sua riqueza infindável em Cristo. E ore, irmãos, com intrepidez. Um pastor norte-americano, Kirkpatrick, ele disse: não deixe que o sonho das pessoas, ou a visão das pessoas, seja maior do que a sua visão e o seu sonho para a sua igreja. O que ele quer dizer com isso? Não é coisa de pentecostal. Ele quer dizer com isso que a gente tem que confiar nas promessas de Deus e ser ousado, suplicar com ousadia no coração, porque se isso não acontece, nós sempre vamos viver numa realidade tacanha, a não ser que Deus faça um grande milagre em nosso meio, nos despertando para viver uma realidade melhor. Então, irmãos, dilate aí sua visão espiritual. Quando a comissão de construção da nossa igreja veio aqui, eu falei com eles: eu quero esse lote aqui para a nossa igreja.
Se alguém construir aqui do lado da nossa igreja, vai ser sempre desse tamanhozinho aqui. Ou então nós vamos ter que sair desse ponto excelente. E eles falaram assim: prepara os milhões, pastor. E eu falei o seguinte: quem é dono dos milhões, inclusive dos seus, porque os dois irmãos que falaram isso são irmãos que têm milhões e milhões no banco, milhões e milhões. Assim, quem é dono dos milhões, até dos seus, é Deus, e Ele pode dar. Minha falta de fé não interfere nisso, nem as suas. Tenho pedido a Deus isso. É um sonho. Deus pode fazer. Terceira aplicação: o fato de Deus nos chamar de menina dos seus olhos tem que ser precioso para nós, irmãos. Ficar sem enxergar é horrível, não é? Faça um teste. Chega na sua casa, apague todas as luzes, põe uma venda e tente ficar assim por um tempo. É horrível, claustrofóbico. E aí você vai perceber o quanto o olho é importante, não é? Quanto a visão é importante. Agora imagine Deus falando assim: vocês são a menina dos meus olhos. Eu sou sensível àqueles que querem fazer mal para vocês. Irmãos, aquilo que acontece conosco está debaixo do santo governo de Deus. Às vezes Deus deixa que as coisas hostis e, entre aspas, más aconteçam conosco, mas Ele é sensível a isso. E veja que Deus promete muito mais nos livrar do mal espiritual, mas esse mal espiritual é aquele que pouco pedimos a Deus para nos livrar, não é mesmo? Senhor, me livre do meu pecado, do mal espiritual. O reverendo Ludigero Bonilha Moraes, pastor durante 39 anos da primeira igreja de Montes Claros, de BH, ele costumava fazer isso, falar disso. A gente pede muito proteção a Deus do mal circunstancial, mas o mal que a gente deveria pedir proteção a Deus e que Deus está mais sensível, a gente não pede, que é o mal do pecado. Esse que nós devemos realmente pedir proteção. Quarta aplicação: considere a graça e o amor de Deus em dizer que nós somos preciosos para Ele. Vou fazer uma pergunta para você. Espero que você não tenha esse tipo de compulsão e toque, senão nós vamos chamar o SAMU já para ser internado. Quando você varre o chão da sua casa, aquele pozinho, né, tão fininho ali, que incomoda tanto a gente, não é mesmo? Você coloca ele num potinho e escreve lá assim: poeirinha do dia tal, e dá importância para ela, e fica lá assim: ô poeirinha do dia tal. Você faz isso? Deus fez isso com você. Você é aquela poeirinha, meu amigo, que não vale nada, pecador, miserável, pobre, cego e nu, que não tem valor intrínseco nenhum. E aí Deus olhou lá de cima assim: eu vou amar isso aí, é precioso para mim. É bom, não é? É bom. Que conforto saber que nós somos eleitos de Deus. E veja, para mostrar que Ele nos ama, Ele coloca um filho dele no madeiro. O filho, o único e verdadeiro filho dele no madeiro. Deus de Deus, luz de luz, no madeiro, porque Ele amou a poeirinha. Será que você vai ter coragem de sair ali de fora, no meio das provações, e falar assim: Deus não me ama? Quinta e última aplicação: essa visão nos encoraja acerca do plano infalível de Deus para a sua igreja. Ela aponta para a gente o triunfo de Deus pela sua graça. A graça de Deus vai chegar-se aos seus eleitos e à sua igreja, do jeito de Deus, no tempo de Deus,
mas ela sempre vai chegar na sua igreja. O sacrifício de Cristo não é ineficaz, ele é totalmente eficaz para cumprir os propósitos de Deus. Por isso nós somos perdoados, por isso nós somos santificados, e por isso um dia nós seremos glorificados, e nós vamos ver essa multidão prometida aqui, numa aldeia sem muros, numa cidade gloriosa, em novo céu e nova terra. E sabe o que vai acontecer? Lembra que Apocalipse disse? Houve meia hora de silêncio no céu, ou seja, cale-se diante dele todos, a promessa está cumprida. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te anime, irmãos, a viver a palavra dele. Vale a pena viver a palavra dele, vale a pena viver a vida do reino. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, te agradeço pela palavra, te imploro perdão pela minha visão tacanha do teu reino e do Senhor mesmo, e a visão tacanha dos meus irmãos também. Senhor, quanta falta de fé na minha vida e na vida dos meus irmãos, mas o Senhor tem graça abundante. Esse pecado que está abundando nas nossas vidas, a tua graça pode superabundar e fazer com que ele minore cada vez mais. Por isso, dai-nos fé verdadeira no teu Filho e nas promessas do Evangelho. Quando nós olhamos para a igreja e para a nossa vida, parece que não vai se cumprir, mas o Senhor não falha. Graças te damos por isso. Faça, ó Deus, da nossa igreja uma igreja saudável, forte. Seja como um muro de fogo ao nosso redor. Proteja-nos, livra-nos do pecado, livra daquelas pessoas que querem permanecer no nosso meio cheio de pecados. Limpa a tua vinha para que ela cresça, Senhor, e para que sejamos como aldeia sem muros, uma igreja que se expande por essa cidade e leva o Evangelho de Cristo às cidades onde ele não está sendo pregado. Nós temos em Imutaba, que não tem uma igreja séria e firme, Cordisburgo, Corinto, Joaquim Felício, Buenópolis, Engenho Navarro, Engenho Dona Bela, até mesmo Diamantina, que não tem uma igreja firme e forte. Tantos lugares aqui, e até vilarejos, pequenas cidades, que não tem uma igreja forte. Eu te imploro, plante a nossa igreja aqui como uma igreja forte, para que nós tenhamos visão de levar esse evangelho, essa graça, essa salvação para esses lugares. Senhor Deus, a nossa igreja presbiteriana nasceu de uma oração de um homem que diz: dai-me a Escócia ou eu morro, Deus. John Knox. Por favor, nos dê essa cidade e as outras, que prefiramos a morte a viver essa vida sem qualquer sentido para o teu reino, sem qualquer esforço para a tua glória e para a tua igreja. Que nós, ó Deus, busquemos a ti em primeiro lugar e tenhamos o Senhor na nossa vida como o maior benefício, e que amemos tanto a ti, Senhor, que levemos esse evangelho aos teus eleitos que estão por aí esperando ouvir. Nos dê essa graça, e um dia derrote os nossos inimigos. Enquanto isso não chega, nos ajude a pregar para eles e orar por eles, mas naquele dia derrote-os, e que estejamos glorificados com o Senhor para todo sempre. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso bendito Pai e a consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.